E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou estudante de medicina da Universidade Regional do Cariri e hoje vamos conversar sobre os glicopeptídeos. De antemão, gostaria de pedir que você curta esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento. Se puder também fazer uma contribuição financeira, por favor, faça aqui na chave Pix, que você vai estar ajudando bastante a continuidade do meu trabalho. Se também não puder, não tem problema. É só a sua visualização, a curtida, os comentários, compartilhamento com os colegas. Já vai ser uma ajuda imensa. Estou gravando essa aula no dia 18 de outubro, dia do médico. Gostaria de parabenizar a todos esses profissionais da área da saúde que dedicam sua vida a salvar outras vidas. Nossa mais profunda gratidão. Essa aula terá como objetivo geral, compreender o papel dos glicopeptídeos no tratamento de infecções graves causadas por bactérias gram-positivas. Isso é interessante a gente destacar, porque no caso dos monobactâmicos, quando a gente foi estudar sobre o Astreonam, era o foco em bactérias gram-negativas. Essa daqui, tá? Ou seja, a classe dos glicopeptídeos, que é representado pela vancomicina e pela teicoplanin, o foco é em bactérias resistentes, só que elas são gram-positivas. Especialmente em ambientes hospitalares, destacando seus mecanismos de ação, indicações clínicas e desafios relacionados à resistência antimicrobiana. Como objetivos específicos, nós temos reconhecer a importância da flora hospitalar e o impacto da exposição prolongada a antibióticos na seleção de micro-organismos resistentes, diferenciar bactérias gram-positivas e gram-negativas, compreendendo a relevância dessa distinção para a ação dos glicopeptídeos, descrever o mecanismo de ação dos glicopeptídeos, explicando como a vancomicina e a teicoplanin inibem a síntese da parede celular bacteriana, comparar os glicopeptídeos com os beta-lactâmicos, identificando semelhanças e diferenças nos mecanismos de inibição da parede celular, analisar as indicações clínicas da vancomicina e teicoplanin, incluindo infecções hospitalares por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, enterococos resistentes e Clostridium difficile. Discutir os principais efeitos adversos e cuidados na administração, como é o caso da síndrome do homem vermelho, que a gente vai ver mais na frente, nefrotoxicidade e necessidade de monitoramento terapêutico. Identificar os mecanismos de resistência aos glicopeptídeos e suas implicações clínicas. Por exemplo, tem os Staphylococcus aureus com resistência intermediária à vancomicina, que a gente chama de VISA. Tem os Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina, que é o VRSA. E temos também os enterococos resistentes à vancomicina, que é o VRE. E por último, nós temos como objetivo refletir sobre o uso racional e controlado dos glicopeptídeos, enfatizando a importância das políticas de controle de infecção hospitalar e da prescrição criteriosa. Inicialmente, vamos falar sobre a flora hospitalar. Um detalhe interessante é que, quando a gente fala dessa flora hospitalar, não é necessariamente apenas no hospital, mas em qualquer lugar que tenha assistência à saúde. Por isso que muitas vezes o nome infecção hospitalar não é um nome tão interessante. A gente chama também de infecções relacionadas à assistência à saúde. Se a gente observa um paciente que ele está internado por longos períodos, eles vão estar muito expostos a micro-organismos oportunistas que são resistentes. Então, por exemplo, pacientes que estão em uso de catéter, que estão em uso de sonda, de tubos, isso vai alterar a flora bacteriana do organismo dele. Porque todos nós temos nossa microbiota, nós temos bactérias que residem em nosso organismo e que fazem bem a gente, tá? A gente precisa delas, mas quando elas estão em equilíbrio, certo? Quando há uma desbiose, um desbalance nessa flora bacteriana do nosso organismo, umas podem começar a se proliferar em locais que não eram específicos dela. Como é o caso, por exemplo, nós temos estáfilos na nossa pele. Mas esse estáfilo ele pode ir para a corrente sanguínea, ele pode afetar outros locais e aí tá complicado. E quando a gente fala, por exemplo, em pacientes que estão internados há muito tempo,
tem muitos pacientes lá que já faziam uso de outros antimicrobianos e que estão com a flora totalmente desbalanceada, com bactérias que já estão resistentes a vários antibióticos. E a pessoa vai lá se internar e ela pode adquirir uma infecção hospitalar. Tá? Então isso aí é bom a gente ter sempre em mente. É que nem sempre você manter o paciente por muito tempo no hospital é o ideal. É bacana que o paciente fique no hospital o tempo que, por exemplo, for realmente necessário. Mas quando você vê que ele pode fazer o uso da antibiótico terapia em casa, por via oral ou intramuscular, aí é uma boa para você evitar essa associação da flora bacteriana que está no organismo dele com de outros pacientes e vice-versa. O uso constante de antibiótico ele vai causando uma pressão seletiva, vai fazendo com que aquelas cepas que não morrem com determinado antibiótico, elas ganhem mais espaço. Porque, por exemplo, muitas dessas cepas elas podem ter existido no nosso corpo, mas como temos outras bactérias que habitam aquele local, elas competem. Então não tem como essas cepas resistentes causarem doenças. Mas quando você aplica um antibiótico, você mata aquelas bactérias que não são resistentes. E aquelas que são resistentes vão ter mais espaço. Então elas vão se proliferar e, consequentemente, vai ser mais difícil de você tratar. E quais são as consequências? Infecções hospitalares de difícil tratamento, o que aumenta a morbimortalidade. Nesse hospital é muito comum você ver cepas de bactérias gram-positivas, principalmente dos estafilococcus aureus, tá? Os estafilococcus aureus, eles estão normalmente presentes aonde? Na pele e nas mucosas. Entretanto, eles podem causar, quando a gente é contaminado por essas cepas resistentes, pode causar uma pneumonia relacionada à ciência da saúde, tá? Uma pneumonia nosocomial, também infecção de corrente sanguínea, tá? Infecções associadas a catéteres e a próteses, desses também relacionadas à ventilação mecânica, tá? Que é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica, é muito comum também, não tanto pelo estáfilo, tá? Pelo Stenotrophomonas, mas quando a gente está falando de bactérias no geral no âmbito hospitalar, mas em relação a bactérias gram-positivas em ambiente hospitalar, estafilococcus e enterococcus são os principais. Os enterococos, tá? Eles, diferente dos estáfilos, eles estão muito mais focados, tá, no ambiente intestinal. E como ambiente intestinal, pessoal, é próximo do canal urinário, também ele pode, se sair dali, né, pode migrar para outras partes do abdômen. Você observa que ele pode causar esses enterococos que são resistentes, por exemplo, às penicilinas, principalmente a ampicilina, causar infecções urinárias, infecções intraabdominais e também infecções em pacientes críticos, tá? Então, independente do local. E quais são os mecanismos de resistência desses antibióticos? Primeiro que eles vão alterar as proteínas-alvo dos antibióticos. Em relação, por exemplo, que nós estamos falando dos glicopeptídeos. Os glicopeptídeos, diferente dos beta-lactâmicos, não vão atuar nas PBPs, tá? Nas proteínas ligadoras de penicilina. Vão atuar num terminal que é o terminal deala-deala. Se por acaso tira uma parte desse terminal, essa vancomicina não vai conseguir se encaixar e essa bactéria fica resistente. Quando também essa bactéria adquire genes de resistência por plasmídeos ou por transpóson, né, que são trechos de DNA que saltam de uma região do genoma dos plasmídeos, essa bactéria também fica resistente. E as gram-negativas, tá só para contraste, porque não é tanto foco da aula de hoje. A gente falou muito de bactéria gram-negativa na aula dos monobactâmicos e também dos outros beta-lactâmicos no geral. Mas como os glicopeptídeos eles são focados nos gram-positivos, o gram-negativo não vai ser tanto nosso foco. Mas os gram-negativos, eles vão ter como principal mecanismo de resistência a produção de beta-lactamases e as bombas de efluxo que expulsam os antibióticos da bactéria. E qual é a consequência disso? Dificuldade terapêutica e aumento de cepas multiresistentes. Um detalhe interessante que a gente tem que falar é que essas gram-positivas também podem ter esses mecanismos. Tá? Estou só aqui fazendo um contraste quais são os principais que eles utilizam. Elas, né, as bactérias. Aqui nós temos exemplos clássicos de resistências importantes. Por exemplo, temos a Visa, que ela é resistente
intermediária à vancomicina. Temos o VRSA, que é uma resistência completa à vancomicina, elas existem. O VRX são enterococos resistentes à vancomicina. E num contexto clínico, a gente está observando que tem casos cada vez mais crescentes, desde a década de 90, tá? Então é necessário um controle rigoroso e um isolamento desses pacientes que são infectados para não contaminar outros pacientes e os profissionais de saúde. Deixa eu colocar no modo avião, porque senão vai chegar alguma mensagem e acaba atrapalhando a aula. Pronto. Continuando. Os fatores de risco, tá? Para bactérias gram-positivas hospitalares. Internação prolongada, principalmente pacientes que estão em UTI, que fazem uso de dispositivos invasivos, catéteres, sondas, respiradores, uso prévio ou prolongado de antibióticos e o estado imunológico do paciente, tá? Pacientes que são oncológicos, pacientes transplantados, pacientes crônicos, eles têm um sistema imunológico bem mais fragilizado. E vamos lá, quais são as principais medidas de controle dessas infecções hospitalares? Higiene das mãos, tá? Então, lavar as mãos você vai evitar essa infecção cruzada. Uso racional dos antibióticos, só usar os antibióticos se realmente forem necessários, de preferência aqueles que têm um espectro pequeno, para você combater aquele tipo específico de micro-organismo. Não fazer sempre aquele uso em amplo espectro. Eu não sabe o que tem vanco e imipeneio, então não sabe o que tem vanco e meropeneio. Calma. O interessante é que você vá afunilando cada vez mais o seu raciocínio clínico e, de preferência, peça um antibiograma para saber quais são os antibióticos que aquele micro-organismo é sensível. Senão você vai acabar causando um desbalance na flora bacteriana desse paciente e complica tudo. Outro, é necessário fazer um monitoramento microbiológico contínuo, educação das equipes de saúde e isolamento de pacientes que são colonizados ou infectados, que é diferente, tá? Colonizado e infectado. E qual é o objetivo de tudo isso? Reduzir a disseminação de patógenos resistentes e aprimorar o tratamento das infecções hospitalares. Agora vamos falar especificamente dos glicopeptídeos, tá? Os glicopeptídeos, eles são uma classe de antibióticos que assim, são fundamentais no tratamento de infecções graves por gram-positivas. Lembrem disso, por favor. Gram-positivas, não são gram-negativas. E os principais representantes, vancomicina e teicoplanin. Em que eles são indicados? Principalmente em infecções resistentes a outros antimicrobianos. Não é para ser a primeira droga de escolha. Você vai usar para Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Pode usar também, Tiago, para Staphylococcus aureus sensível à meticilina? Pode. Mas o que é mais interessante para Staphylococcus aureus que são sensíveis à meticilina? É a oxacilina, tá? Que é uma penicilina da classe dos beta-lactâmicos. Agora, para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, a oxacilina não funciona. Aí você pode prescrever a vancomicina. E também para enterococos resistente à penicilina, principalmente a ampicilina, que é uma aminopenicilina. Se esse enterococo não é sensível à ampicilina, majoritariamente ele é sensível à vancomicina. Você pode fazer essa prescrição. E também para infecções hospitalares complexas, no modo geral, por gram-positivas. Qual é a importância terapêutica? Eles são reservados para infecções graves, a fim de evitar resistência. Então, não é para usar para infecções menos complicadas. É para usar infecções graves. Esses glicopeptídeos, eles exercem um papel crucial na luta contra a resistência bacteriana. A vancomicina é o que é mais utilizada mundialmente. A teico é mais usada na Europa, menos nos Estados Unidos e não tanto no Brasil. Como é que surgiu essa vancomicina, tá? Ela surgiu mais ou menos em 1956 a partir de uma bactéria que é o Streptomyces orientalis, que atualmente é a Mycolatopsis orientalis, proveniente de uma amostra da floresta de Bornéu, que fica lá no sudeste da Ásia, e foi introduzido na prática clínica 2 anos depois, tá? Em 1958. E é muito eficaz contra Staphylococcus aureus resistentes e Enterococcus aureus resistente à ampicilina. Como é que foi essa evolução do uso, tá? Os primeiros 20 anos o uso foi bem limitado,
devido à toxicidade. Vocês vão ver que principalmente a Vanco é muito nefrotóxica e por isso é preciso fazer ajuste de dose. E também eles foram usados, além de ser uso limitado, também devido à toxicidade e à eficácia dos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos davam de conta da maioria dos serviços, hoje também, tá? Mas antes mais ainda. Na década de 70 começou a aumentar a resistência, aliás, a disseminação do Staphylococcus aureus resistente à medicilina. Nesse caso, prescrever aquela penicilina, que a oxacilina já não dava mais certo. Aí você recorria a Vanco. Aí na década de 70 começou o surgimento de cepas resistentes intermediárias à vancomicina e nos anos 2000 começaram a surgir cepas com resistência total à vancomicina. E esse é um desafio. Thiago, não tem mais o que fazer. Surgiu, mas não são todos os lugares que tem. Então por isso tem que ser usado com cautela. Porque os lugares que tem cepas que não são resistentes podem chegar a ter. E como elas vão chegar a ter? Se você selecionar muitas bactérias por meio da pressão de antibióticos de forma desenfreada. Ou então, você que não lava a mão, aí pega no paciente, pega essa infecção cruzada, tudo isso aí pode aumentar a disseminação de cepas resistentes. Então, como eu estava falando, existem hoje cepas que são resistentes a Vanco. Só que elas são muito controladas, mas exigem um monitoramento bem rigoroso. O uso indevido favorece a seleção dessas cepas resistentes. Muitos hospitais exigem, inclusive, a autorização da equipe de controle de infecção antes de prescrever a Vanco. Não são todos os hospitais, tá? Mas tem hospitais que o médico tem que pedir permissão à CCIH, ao Centro de Controle de Infecção Hospitalar, se não me engano. Isso para quê? Tudo para evitar resistência e garantir apenas indicações precisas e justificadas. Quais são os principais mecanismos de ação desses glicopeptídeos que são representados pela vancomicina e pela teicoplanin? Eles inibem a síntese da parede celular, que é essencial para a integridade e sobrevivência das bactérias gram-positivas. Aí você pode pensar, mas Thiago, os beta-lactâmicos, principalmente as penicilinas e cefalosporinas, não agiam também na parede celular? Aliás, todas elas, né? Penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos, são os beta-lactâmicos. Não atuavam na parede? Sim. E os glicopeptídeos não agem na parede? Sim. Então qual a diferença? Os beta-lactâmicos agem nas PBPs, que são nas proteínas ligadoras de penicilina, tá? Nas transpeptidases. Aqui os glicopeptídeos agem em outro terminal, que é o terminal de-ala, que são precursores dos peptidoglicanos. Então vamos lá. Esse efeito da ligação do terminal de-ala impede a incorporação de precursor de peptidoglicano na parede, que não vai deixar formar a parede celular, interrompe os processos de polimerização e reticulação, essencial para a formação da parede celular da bactéria, resulta em um bloqueio da síntese bacteriana e morte da bactéria por uma lise osmótica. Então, assim, o resultado final é o mesmo, mas a maneira de chegar lá é diferente em relação aos beta-lactâmicos. Ambas destroem, impedem a produção da parede celular bacteriana, só que no caso dos beta-lactâmicos vão agir nas PBPs e aqui vai agir no terminal de-ala. Ambos vão impedir a síntese dos peptidoglicanos. Como é essa ação da vancomicina e da teicoplanin tem algumas etapas, tá? Primeiro, tem uma fase que acontece no interior do citoplasma, outra que é no periplasma, o espaço periplásmico, tá? Que fica entre, no caso das gram-negativas, fica entre a membrana, entre as duas membranas. No caso das gram-positivas, só pega da parte da parede para baixo, até a membrana plasmática. Então a fase que tem dentro da célula, tá? Na fase citoplasmática, vão primeiro formar precursores como o N-acetilmurâmico, isso ligado ao de-ala. Depois vai ter o transporte para o periplasma por uma via que é 1-decaprenilpirofosfato, que é um transportador lipídico, até ter uma fase que é fora da célula, que você tem primeiro as glicosiltransferases, que vão realizar a transglicosilação, e por último as transpeptidases, que são as PBPs, né, vão fazer a transpeptidação. Você vê que as PBPs vão acontecer na fase final. Quando os glicopeptídeos já agem na fase inicial, lá no citoplasma, impedindo a formação do precursor da parede, que é o N-acetilmurâmico, lá naquela ligação de-ala, nem a parte dos PBPs vai chegar.
nem a parte de transpeptidação. Então, por isso que eles são bem mais eficazes contra esses micro-organismos que têm parede celular mais espessa, que são os gram-positivos. Então, observa, esses glicopeptídeos eles vão atuar ligando-se nessa extremidade, deala-deala, que é uma ligação nessa parte, que vai impedir que essas enzimas, que são as transglicosilases e também as transpeptidases, que são as PBPs, elas formem aquelas ligações que vão dar origem aos peptidoglicanos. A diferença dos beta-lactâmicos, mais uma vez, beta-lactâmicos agem diretamente aonde? Nas PBPs, as proteínas ligadoras de penicilina. Já os glicopeptídeos sequestram o substrato deala-deala, que vai bloquear a etapa posterior. Então nem vai chegar na fase de transpeptidação. A fase de transpeptidação que é feita pelas PBPs. Quais são as consequências celulares da ação dos glicopeptídeos? Acúmulo de precursores não incorporados da parede celular, atividade de autolisinas, que são enzimas que degradam a parede celular bacteriana, e a desestabilização da própria membrana plasmática ou citoplasmática, causando uma lise, que é uma quebra e morte da célula bacteriana. Então, o espectro, quem é que esses glicopeptídeos pegam? Bactérias gram-positivas, porque o peptidoglicano ele é mais externo, ele é mais espesso. Vocês já viram isso nas imagens. As bactérias gram-negativas, elas têm peptidoglicanos, mas são protegidos por uma membrana de lipopolissacarídeos, só que essa parede celular dos gram-negativos é bem mais fina, e os gram-positivos são bem mais espessos e são expostos demais. Então, e além do mais, os glicopeptídeos eles têm uma estrutura muito grande. Por ter uma estrutura muito gigante, não consegue atravessar as porinas, que são aquelas estruturas que ficam nos lipopolissacarídeos da bactéria gram-negativa. Então, como não consegue atravessar, então tem dificuldade de quebrar a PBP. A PBP não. Os peptidoglicanos, que são formados pelas PBPs, antes ainda pelos terminais deala-deala. Então, se não consegue atingir esse local, então não tem essa eficácia. Então não é eficaz contra bactérias gram-negativas, porque existe uma membrana externa nessa bactéria gram-negativa que impede a penetração tanto na vanco quanto da teco, porque ambas têm uma estrutura muito grande. Aqui é só uma demonstração dos mecanismos de ação da maioria dos antimicrobianos. Tem aqueles que agem na parede celular, os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Já falamos sobre beta-lactâmicos, aqui já tem vídeo sobre introdução à antibiótico-terapia, sobre penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Hoje estamos falando sobre glicopeptídeos, ou seja, na nossa playlist já vai estar completa sobre os inibidores de parede celular bacteriana. Tem aqueles que atuam na membrana celular, que são as polimixinas e as daptomicinas. Tem aquelas que agem na síntese proteica. Aí tem que observar se é no RNA ribossômico ou no RNA transportador. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E eu também, né, que eu não consigo enxergar. No RNA ribossômico, nós temos aqueles que atuam na unidade 30S e na unidade 50S. Na unidade 30S temos aminoglicosídeos, tetraciclinas e glicilciclinas. Na subunidade 50S nós temos os macrolídeos, streptograminas, cloranfenicol. E numa parte do 50S, que é no 23S, tem as lincosaminas. No RNA transportador tem as oxazolidinonas, que é repete pela linezolida, a gente vai ver depois. No DNA, né, interferindo na função e a estrutura da bactéria, temos as quinolonas e os nitroimidazólicos. Na síntese de purinas e de ácido fólico temos a trimetoprim e as sulfonamidas, que são as sulfas. E a gente vai ver um por um ainda, viu, pessoal? Hoje a gente termina a parte de parede celular. Então a diferença está em relação aos beta-lactâmicos. Primeiro, eles têm um objetivo em comum, que é qual? É você interromper a síntese da parede celular bacteriana. Qual a diferença? É como é a estratégia. Os beta-lactâmicos atuando na transpeptidação, nas proteínas ligadoras de penicilina, nas PBPs, enquanto os glicopeptídeos no terminal deala-deala. Aqui é a diferença entre eles, tá?
Os beta-lactâmicos são representados principalmente por penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Mecanismo de ação: inibem diretamente as PBPs, que são as proteínas ligadoras de penicilina, impedem a formação das ligações cruzadas dos peptidoglicanos, que resultam na perda da rigidez da parede celular e na lise bacteriana. E as cefalosporinas não agem sobre as PBPs, eles vão atuar no terminal deala-deala, que vai ser essencial para que as transpeptidases pudessem agir, impedem a ligação cruzada da cadeia de peptidoglicanos, que vai resultar num bloqueio indireto das etapas finais da síntese da parede celular bacteriana. Quais são as implicações clínicas na resistência bacteriana? Primeiro ponto, tá? Existem os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, que eles apresentam PBPs que são modificadas, tem a PBP2A pelo gene MEC-A. Essas PBPs elas têm baixa afinidade aos beta-lactâmicos, tá? Tornando eles ineficazes contra os beta-lactâmicos. E é por causa disso que se prescreve a vanco e a teico, porque a vanco mantém a eficácia porque ela atua em outro alvo. Não é na PBP, é aonde é terminal deala. Então, mesmo que essas bactérias, como Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, modifiquem as suas PBPs, a vancomicina vai atuar antes mesmo das PBPs. Então, por isso que para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, não prescreva oxacilina que não vai funcionar, prescreva a vancomicina. Aí vamos lá, para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, prescreva vancomicina ou teicoplanina, que vai ser bem eficaz, mesmo com as PBPs alteradas. Mas se for Staphylococcus aureus sensível à meticilina, que é o MSSA, pode prescrever oxacilina ou acefazolina, tá? Que é uma cefalosporina. A oxacilina é uma penicilina, a cefazolina é uma cefalosporina. Porque eles agem com menor risco de resistência, porque ainda é um estáfilo sensível. Se for um estáfilo resistente, aí prescreva vanco. Então, pessoal, ambos os grupos destroem a parede celular dessas bactérias, só que por mecanismos distintos, só para ver se vocês estão lembrados. Os beta-lactâmicos atuam nas PBPs. Os glicopeptídeos agem aonde? No terminal deala-deala. Beta-lactâmicos nas PBPs, tem no slider. Glicopeptídeos sequestram o substrato deala-deala, e a compreensão dessa diferença vai ser essencial para o uso racional e seguro de antibióticos. Então, por exemplo, se você chegou ao antibiograma e fala que é sensível a vanco e a oxa, você vai prescrever quem? Vai pela oxacilina, tá, pessoal? Porque, mas a vanco, ela pega resistente e sensível. Tá, você vai selecionar logo tudo de uma vez, você vai dar logo a uma coisa que pode ser resistente a vanco depois. Então, prescreva de forma racional, beleza? Vamos falar especificamente da vanco. Observa como é que é a estrutura dela. Gigantesca. São inúmeros, são 66 átomos de carbono, para vocês verem, viu? É um antibiótico glicopeptídeo de grande importância clínica. Atua contra bactérias gram-positivas resistentes. Gram-positivas, pessoal, lembrem, gram-positivas, não atuam contra gram-negativas. Destaque para Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e Enterococcus que são resistentes à ampicilina. O uso tem que ser criterioso para você evitar resistência microbiana. Em relação à vanco, tá? Ela só tem uma indicação para via oral, que são infecções pelo Clostridium difficile, que vai causar colite pseudomembranosa, tá? Nesse caso, é a única indicação para vanco oral. Mas a maioria das indicações é com vanco endovenosa. Principalmente por questões de que você vai ter uma maior biodisponibilidade desse medicamento. Tem uma boa distribuição em líquor, em pleura, no pericárdio, no fígado, na urina. Tem uma baixa penetração óssea, por isso que no caso de osteomielite tem que ter um ajuste de dose. E como a eliminação é majoritariamente renal, tem que fazer um ajuste de dose também para quem tem insuficiência renal. Algumas precauções que é preciso ter com esses antibióticos é que a vancomicina ela consegue atravessar a placenta, tá? Então você tem que avaliar o risco-benefício, tá? Você vai ter sempre que fazer uma monitorização sérica, tá? Ou seja, a vancocinemia. Para que é necessário fazer isso, tá? Para você evitar nefrotoxicidade, que é a toxicidade nos seus rins.
e garantir a eficácia do medicamento, ver se realmente está funcionando ou não. Essa monitorização geralmente ela é feita entre a quarta e a quinta aplicação. Os níveis ideais é de 15 a 20 microgramas por ml, infecções graves. A função renal você tem que acompanhar a creatinina sérica e o clearance de creatinina desses pacientes. E por que eu tenho que ter esse cuidado na gestação? Porque ela é risco C, tá? Então, risco C, você pode observar até nessa tabelazinha do FDA. Você usa risco A ou risco B. As penicilinas, por exemplo, tem risco A e tem risco B. Mas o risco C já pode causar alguma coisa, então você é custo-benefício. Então, por exemplo, se essa paciente ela ainda é sensível às beta-lactâmicos, ela tem bactérias que são sensíveis a esses beta-lactâmicos, prescreva um beta-lactâmico. Se não, aí sim você vai observar se é necessário ou não fazer a prescrição de um glicopeptídeo. Quais são os efeitos adversos mais comuns? Primeiro, irritação local, no local da infusão, tá? Uma flebite, calafrios, febre, náuseas. Quais são as reações mais graves? Quando você administra muito rápido a vancomicina, tipo, você prescreve lá e o enfermeiro faz em bolos, tá? Bem ligeiro. Aí você pode ter uma reação estaminética muito rápida, que é a chamada síndrome do homem vermelho. Você fica todo vermelho aqui no pescoço e tal, e pode inclusive causar, além dessa vermelhidão, muita coceira, prurido, rubor facial, angioedema e, em casos muito raros, mas pode acontecer, choque. Então, como é que eu faço como é que eu previno essa síndrome do homem vermelho? Faço uma infusão lenta, tá? Mais ou menos 60 minutos. É demorado mesmo, mas tem que ficar fazendo esse uso. Outro ponto, tá? A nefrotoxicidade da vancomicina, mais que a teicoplanina. A teicoplanina também é nefrotóxica, só que não tanto quanto a vanco. O risco nefrotóxico é alto, com doses altas, e também se estiver fazendo uso dos aminoglicosídeos, que são nefrotóxicos, tá? Também os glicopeptídeos eles também são ototóxicos, são tóxicos para região auditiva, que podem causar em altas doses perda auditiva, especialmente em idosos e pacientes que também têm problema renal. Por quê? Porque não vão conseguir excretar esse antibiótico do organismo, vai ficar mais tempo lá, aumentando a toxicidade nessas regiões. E também podem causar leucopenia e neutropenia. Neutropenia é um tipo de leucopenia, né? Que nesse caso acontece depois de mais ou menos umas 2 semanas. Depois de 2 semanas causa mais plaquetopenia. Aí suspende o uso, tá? Mas são reações graves que são menos frequentes. Temos aqui uma tabela com as vantagens e desvantagens da vanco. Primeiro, em relação ao espectro, qual é a vantagem dela? É muito eficaz contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina e também a Enterococcus resistente à ampicilina. Desvantagem, restringe-se a grão positivos, não pega grão negativos. Administração, o ideal, tá? É que seja por via endovenosa, via oral é só para o combate de colite pseudomembranosa causada pelo Clostridium difficile. Com a desvantagem, a administração endovenosa você vê que ela é bem prolongada, e a administração oral é só para prevenção não, para combate de colite pseudomembranosa. Em relação à resistência, tá? A vantagem é uma baixa taxa de resistência aos Staphylococcus aureus resistentes à meticilina até o momento. Ninguém sabe depois, né? Espero que isso não chegue a acontecer. E a desvantagem é que tem uma resistência crescente nos enterococos. Complicado. Efeito adverso, tá? A vantagem é que é uma alternativa boa para quem é alérgico aos beta-lactâmicos. E a desvantagem é que ele é nefrotóxico, ototóxico e pode causar a síndrome do homem vermelho. Em relação à monitorização, a vantagem é que tem a possibilidade de fazer o ajuste de dose, conforme a função renal do paciente. E a desvantagem tem que ser necessário sempre fazer esse monitoramento, né, dos níveis séricos, para você avaliar se está aumentando ou não a creatinina, ver como é que está o clearance. Então, algumas considerações finais sobre a vancomicina, para a gente passar para a teicoplanina. A vanco, ela é essencial no tratamento de infecções graves por gram-positivos resistentes. Deve ser aplicado de forma criteriosa para evitar o quê? Resistência bacteriana. Alternativa terapêutica, você pode usar a linezolida, que é uma oxazolidinona.
A daptomicina, que já vai atuar na parede celular bacteriana. Na parede celular não, na membrana celular bacteriana. E a teicoplanin, que é um glicopeptídeo, tá? Então, se não der certo com a vanco, pode ser uma dessas três. E a monitorização tem que ser contínua para garantir a eficácia e segurança do tratamento. A teicoplanin, pessoal, ela é um antibiótico glicopeptídeo, assim como a vanco. Tem uma estrutura bem semelhante à vancomicina. O espectro também pega gram-positivas e bem usada nas infecções hospitalares graves. Você vê que os alvos dela são quem? Staphylococcus aureus resistente à meticilina também, que podem causar pneumonia hospitalar, bacteremia, osteomielite, infecções de partes moles. Enterococcus resistente à ampicilina, tá? No caso dos enterococcus resistentes à vanco, acontecem em menor grau. Os Staphylococcus aureus, que são coagulases negativos, tá? Aí tem os Staphylococcus epidermidis, londinensis, Streptococcus pneumoniae da penicilina, que causa meningite também. E tem o Clostridium difficile, tá? Que causa colite submembranosa. Só que a vanco continua sendo a preferência para colite submembranosa. Qual é a limitação? Assim como a vanco não pega gram negativa, só pega gram positiva. A teico, o que ela difere tanto da vanco? Ela pode ser administrada por via intramuscular, tá certo? A intramuscular é muito interessante porque você começa com o paciente com intravenoso no hospital e ele termina intramuscular em casa. Mas no caso da vanco não, é intravenosa, então tem que ser de uso hospitalar. A meia-vida da teicoplanin é prolongada, então como a meia-vida dela é de 24 a 48 horas, vai fazer uma dose diária após a fase de ataque. E a vanco tem que ser várias vezes ao dia. Ela é menos nefrotóxica que a vanco, então ela é mais segura que a vanco para os rins. Isso não quer dizer que ela não seja nefrotóxica, é nefrotóxica, mas não tanto. Tem menor risco do síndrome do homem vermelho, tá? Que são aquelas reações infusionais rápidas. Aqui uma comparação rápida da vanco e da teico. A administração da teicoplanin pode ser intravenosa ou intramuscular. A vanco é só intravenosa, com exceção daquela que é por via oral para colite pseudomembranosa. A meia-vida da teicoplanin é bem maior, que de 24 a 48 horas, você faz uma dose única, enquanto a vanco tem doses múltiplas ao dia, tá? 6 em 6, 8 em 8. O monitoramento na teico não é obrigatório, já na vanco sim, para evitar a toxicidade renal, principalmente. A nefrotoxicidade da teicoplanin tem um risco menor e a vanco bem maior. Reações infuncionais na teicoplanin são raras, raramente causa síndrome do homem vermelho. Na vanco, faça rápido, ver se você não consegue fazer rapidinho essa reação. E atividade contra a vancomicina, enterococcus resistente à vancomicina. Na teicoplanin é menor que a vanco, isso aí. Na vancomicina é eficaz contra enterococcus faecium resistente à ampicilina, não resistente à vancomicina. Se é resistente à vancomicina, a vancomicina não funciona, né? É a posologia da teicoplanin, tá? Para infecções graves, você faz uma dose diária de 6 a 12 miligramas por quilo, intravenosa ou intramuscular, mas faz inicialmente uma dose de ataque de 12 miligramas por quilo a cada 12 horas por 2 ou 3 dias, aí depois fica só um dia. Na endocardite pode chegar a 12 miligramas por quilo por dia, e tem que fazer, no caso, ajuste de insuficiência renal, porque a gente sabe que a teico, ela pode não ser tão nefrotóxica quanto a vanco, mas ela é nefrotóxica. Então tem que fazer um ajuste, no caso do clearance de creatinina, menor que 30 ml por minuto, aí você vai dar a redução dessa dose, beleza? Efeitos adversos. Reações alérgicas e anafiláticas são bem raras. O uso prolongado pode causar neutropenia, trombocitopenia, que é a queda das plaquetas. No caso, a queda das plaquetas é mais com a teico, tá? Menos que a vanco. E doses elevadas podem ser tóxicas para o ouvido, tá? Mas são menos que a vanco. A vanco ainda é mais tóxica para o ouvido. Então, considerações finais da teico. Ela, primeiro, para você fazer a prescrição, vai depender do paciente. Se tem um medicamento lá, porque o custo é elevado e o SUS não fornece. Tem que ver o perfil de segurança renal, que no caso é superior à vanco. Nesse caso a gente escolhe a teicoplanin. E tem uma flexibilidade de administração menor e uma necessidade de monitoramento menor do que da vanco.
Em relação à resistência aos glicopeptídeos, pessoal, a vanco e a teicoplanina é um grande desafio para o tratamento dessas bactérias gram-positivas. Porque nós temos esses três tipos, tem a Visa, tem o VRSA e tem o VRE. No caso da Visa, são Staphylococcus aureus resistentes intermediários à vancomicina. Tem os Staphylococcus aureus completamente resistentes à vancomicina, que é o VRSA. E o Enterococcus faecium, que é resistente à vancomicina, que é o VRE. Nesses casos aqui, glicopeptídeos não funcionam. É um terror se por acaso na cultura sair um deles. Quais são os mecanismos que eles usam? Tá? O VISA, espessamento da parede celular, acúmulo de precursores dos peptidoglicanos, redução da penetração do antibiótico e necessidade de concentrações cada vez mais elevadas para ter algum efeito. O VRSA, o mecanismo de ação vai ser uma aquisição de um gene VAN-A, tá? Isso acontece principalmente no Enterococcus faecium. Tem uma modificação, onde era terminal DEALA vira um terminal DEALA-DELAC. Aí não é o mesmo que os glicopeptídeos agem, fazendo ter uma redução drástica na afinidade que tinha a vanco. E o VRE, pessoal, qual é geralmente o mecanismo de resistência? Substitui o terminal DEALA-DEALA por um terminal DEALA-DELAC ou então terminal DEALA-DECER. Então não vai ter mais o terminal DEALA-DEALA que ela agia. E o mecanismo você vê que é bem semelhante ao VRSA e elimina o uso da vanco como opção terapêutica. Não pode dizer mesmo, porque é um enterococo resistente ao vanco. Tá? Não é intermediário, é resistente total. Qual é o impacto, tá, dessa resistência dos glicopeptídeos? Inúmeros. Necessidade de uso racional dos glicopeptídeos, importa no controle rigoroso dessa prescrição, medidas de prevenção de infecções hospitalares têm que ser feitas e buscar novas opções terapêuticas. Aqui é só uma demonstração geral dos mecanismos de resistência. Essas foram as referências dadas na nossa aula. Vamos fazer umas questõezinhas, tá, pessoal? Rapidinho, são poucas questões. Primeira questão. O antibiótico o glicopeptídeo pode ser ototóxico e nefrotóxico, certo? Em geral, é administrado por via intravenosa, mas pode ser utilizado por via oral na colite membranosa, causada por superinfecção por Clostridium difficile. Acho que você já sabe até qual é o medicamento, vamos continuar lendo. Eventualmente, pode surgir uma reação imediatamente por administração intravenosa, conhecida como síndrome do homem vermelho ou do pescoço vermelho, possivelmente associado à rápida liberação de histamina. Nessa síndrome, observam-se rubor facial e racho maculopapular na face, pescoço, tronco e extremidades. Pode estar associada a hipotensão, taquicardia, choque e parada cardiorrespiratória. O tratamento exige a retirada do antibiótico, que deverá ser substituído por outro antibiótico em face de ser tratada de infecção grave. Além do uso de glicocorticoides intravenosos, antihistamínicos e também de medidas de suporte geral. Estamos falando de qual fármaco, pessoal? Vocês já sabem que é a vanco, né? Isso aqui é bem tranquila. Então, para vocês verem, o metronidazol, ele é um nitroimidazol. O ertapenem é um carbapenêmico. A amicacina é um aminoglicosídeo. A vanco, que é a nossa resposta, é um glicopeptídeo. E a ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração. Segunda questão. Análise afirmativa e assinale verdadeiro ou falso. No tratamento da colite membranosa, podemos usar vanco? Claro, é a droga de escolha. Então, verdadeiro. Terceira questão. Questão de residência médica do UDI hospital. Os glicopeptídeos são antibióticos que exercem sua ação, em última análise, inibindo a síntese da parede celular bacteriana. Os dois primeiros representantes dessa classe no Brasil são a vancomicina e a teicoplanina. Uma das vantagens da segunda sobre a primeira é que a segunda, que é a teicoplanina, qual dessas aí fala que é uma vantagem em relação aos demais? Atividades sobre alguns grãos negativos. Não é sobre grão negativo. Menor associação com nefrotoxicidade. Certo? Vamos ver as demais. Induz resposta mais rápida no tratamento. Não. Menor custo, não. Ela é até mais cara. Necessidade de menos dias de uso. Não, isso aí não é nossa resposta. É somente a redução da nefrotoxicidade. Isso também se estivesse falando da via da administração, que pode ser intramuscular. É uma vantagem também. No caso dessa questão aqui, a terceira questão, letra B. Quarta questão, é uma questão de concurso, tá? Da Prefeitura de Aroeiras, lá na Paraíba.
é o principal representante dos antibióticos glicopeptídeos. É utilizado para enterococo resistente, no caso a ampicilina, e constitui a primeira escolha para o tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis resistentes à meticilina. No caso aqui, qual é o glicopeptídeo que está sendo falado, pessoal? Cipro não é, Clinda não é, doxiciclina não é, tetraciclina, qual é a resposta? Vancomicina. Beleza? E última questão. Os glicopeptídeos são uma importante classe de antibióticos. Sobre essa classe pode-se afirmar que, letra A, são drogas com amplo espectro de ação, sendo usadas comumente a nível extra-hospitalar. O sítio de ação dos glicopeptídeos é igual dos beta-lactâmicos, sendo incorreto uma terapia combinada com as duas classes. Tem como representantes daptomicina e tercoplanina. D. Os glicopeptídeos também têm seu mecanismo de ação por inibição da síntese da parede celular bacteriana. Entretanto, essa inibição é por via diferente dos beta-lactâmicos. E são drogas muito utilizadas contra grão negativo. Não. Pessoal, qual a resposta correta? Letra D. Por quê? A intenção é a mesma. É atuar na parede celular bacteriana. Só que a via é diferente dos beta-lactâmicos. Por quê? Beta-lactâmico é na PBP e os glicopeptídeos em terminal de-ala. Então, letra D é a correta. Então, pessoal, concluímos nossa aula. Até mais.